para a gente dar continuidade ao estudo do grupo jovem nesse sábado. A gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, dos itens 16 ao 23. Nesse item a gente vai conversar um pouco sobre a prece, sobre a eficácia, sobre como é que a gente deve tratar essa ferramenta tão importante que nós temos. Mas antes disso, vamos começar fazendo logicamente uma prece rapidinho. Jesus, obrigado por mais esse momento. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que colocas em nosso caminho, que possamos ter a sabedoria de enxergá-las, aproveitá-las. Te pedimos, Senhor, que abençoe a nossa semana, que abençoe os nossos dias, que possamos estar sempre ligados a Ti, Senhor, sintonizados com os nossos mentores, nossos amigos espirituais, que com certeza sempre estão procurando nos ajudar. Obrigado pela oportunidade desse estudo, que possamos aproveitar, Senhor, todos nós, cada momento, cada lição aqui que nos é dada, que nos é ofertada. Que seja sempre em Teu nome, Jesus, todos os amigos espirituais, Luiz Sérgio, nosso querido amigo. E acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrar essa prece desse estudo de hoje. Graças a Deus. Muito bem. Dando continuidade à aula da semana passada, a gente vai conversar sobre a prece pelos mortos e pelos sofredores, a maneira de orar que a gente deve trabalhar. Vamos começar com esse primeiro aqui, sobre a prece pelos mortos e sofredores. Bom, pedir por aqueles que estão passando por necessidade na vida, né? É uma coisa, mas pedir por aqueles que já morreram, já passaram pelas suas provas, que estão sofrendo. Como é que a gente pode entender isso, né? Primeiro que a gente sabe que depois que a gente morre, a vida não acaba, a gente continua. Aliás, é a principal vida que a gente tem, né? A vida na Terra é nada mais do que um grão de areia na nossa existência como espírito imortal. Então a gente, de acordo com a vida que a gente levou aqui na Terra, a gente vai encontrar uma situação X ou Y quando a gente desencarnar. Como é que a prece vai afetar essas pessoas que já se foram, né? Ele traz aqui vou trazer umas partezinhas, porque a gente não tem como ler o livro e comentar. Então eu separei alguns pedacinhos. Tem uma parte que ele fala assim: a justiça divina é infalível. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Então a gente, de acordo com a nossa vida aqui na Terra, a gente vai encontrar, né, uma situação semelhante àquilo que a gente plantou. E tudo depende, essa pena, né, que a gente vai, esse castigo que a gente vai sofrer caso a gente tenha vivido uma vida complicada, ele não é eterno. A gente não acredita naquela questão do inferno, que você vai viver infinitamente no inferno. Essa pena, ela é de acordo com o seu arrependimento, tá? Se você se arrepender, não só o arrependimento lógico, né? Ele fala aqui o arrependimento e o retorno à senda do bem, ou seja, o retorno a reparar aquele erro. Primeiro você precisa se arrepender, depois você precisa reparar aquele erro. Mas você, de acordo com a sua própria vontade, você pode abreviar o seu sofrimento. Mas muitas vezes esses espíritos que viveram vidas complicadas, não só as vidas complicadas, né? Às vezes a gente mesmo está endurecido com alguma questão, tem hábitos de pensamento, hábitos de ação, às vezes um sofrimento muito grande que a gente teve, a gente pode facilmente se encontrar, depois que a gente se desencarna, numa situação difícil. E muitas vezes o que falta pra gente é a capacidade de enxergar aquilo que está acontecendo, coragem pra gente ter uma mudança de ânimo, de comportamento, né? E a prece que a gente faz, seja para uma pessoa que está em sofrimento, seja para uma pessoa que está numa situação complicada porque
cavou a própria cova, perdão do trocadilho, mas a prece que a gente faz, ela vai atingir aquela pessoa, ela vai servir como se fosse, se imagina, a prece para o espírito é como se fosse uma conversa, que a gente está numa situação complicada, está triste, está cansado, está passando por um monte de problemas, aí chega, a gente conversa com aquele nosso amigo, e aquele nosso amigo bota a mão no nosso ombro, né, dá um abraço na gente, fala, olha, vamos lá, vai dar tudo certo, a gente vai junto conseguir resolver isso. E de repente você estava naquele desespero, mas você consegue entrever a luz, né? A nossa prece, ela tem essa mesma qualidade, só que com uma potência muito maior, porque quando a gente desencarna, o que nos resta do corpo físico fica o perispírito, mas o que resta realmente é o nosso pensamento, né? Tá no espírito, é a nossa mente. Então essas coisas são muito mais amplificadas. Então a nossa prece, ela tem uma capacidade realmente de ir no âmago daquele ser e ser aquela faíscazinha que ele precisava para que ele dê uma volta por cima. E tem uma coisa muito legal, é que quando a gente faz essa prece, quando a gente se debruça verdadeiramente, né, em dar um pouquinho, né, de luz, um pouquinho de amor para esses desencarnados, a gente está fazendo parte da lei de caridade, da lei de amor, né, que Jesus, que são os principais, os mais importantes ensinamentos que Cristo trouxe para a gente. A gente não precisa saber de reencarnação, não precisa saber de nada daquilo. Se a gente fizer a lei de amor e a lei de caridade, a gente está prontinho, tá tudo ótimo, maravilhoso. Então quando a gente faz essa prece, seja por um criminoso, seja por uma pessoa que tinha uma vida difícil e que a gente imagina ou até sabe mesmo que ela está numa situação complicada, a nossa prece, ela é uma ferramenta eficaz demais para aquela pessoa conseguir sair daquela situação. E como sempre, né, ser humano egoísta, pensando para a gente também, ela é uma ferramenta muito boa, porque não só para aquele que está recebendo, mas às vezes aquele que mais recebe é aquele que está dando, né? Então é muito importante que a gente sim tenha essa mentalidade de que precisamos orar não só por aqueles que estão vivos aqui conosco, mas também temos que orar por aqueles que já partiram. Aqueles que estão bem, a gente ora só para agradecer, né, tudo que recebeu em vida, para agradecer tudo que recebe, todo o amor, todo o carinho, mas a gente precisa orar sim por aqueles que estão em situação complicada e já partiram, não só os que estão aqui com a gente. E aí, partindo para o outro item, que é maneira de orar, ele começa logo com uma frase aqui, que é uma frase de efeito. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Então assim, a gente ora, mas a gente sabe orar realmente? Será que, como a gente aprendeu ao longo dos séculos, se a gente rezar 10 Ave Marias e 5 Pai Nossos, e a gente está realmente orando, né? O que é realmente orar? A oração, ela nada mais é do que uma conversa muito íntima que a gente tem, né? Se a gente simplesmente para ali, fica ali, Ave Maria cheia de graça, a gente está simplesmente repetindo, como se a gente estivesse lendo um texto, e aquele texto, né? A gente pode transformar essa oração da Ave Maria, do Pai Nosso, do Santo Anjo, seja qual for a oração que você faz, quando a gente realmente presta atenção na letra que está sendo dita e a gente coloca o nosso sentimento naquilo dali. O Pai Nosso é uma oração completa, mas se a gente, Pai Nosso, no céu, toda vez eficácia, não adianta de absolutamente nada, porque a gente não está nem ali, a gente simplesmente está repetindo. Da mesma forma que a gente amarra um cadarço e a gente não presta atenção no que está fazendo, a gente está repetindo aquelas palavras vazias, né? Sem nenhum sentimento. Experimenta orar o Pai Nosso e realmente prestar atenção em cada sentença que você está falando e trazer a sua vida, os seus sentimentos para aquela sentença. Aí sim é uma forma inteligente de aproveitar essa oração tão importante que nos foi trazida, né? Mas a gente não precisa orar só com o Pai Nosso, com a Ave Maria. A gente pode orar conversando, mas aquela conversa é verdadeira, né? A gente não precisa de frases rebuscadas, a gente não precisa de
palavras de efeito, de rimas e prosa, e nada disso. Basta a gente conversar de verdade. A gente tem coisas que a gente pode fazer na oração. A gente primeiramente pode agradecer todas as dádivas, todas as graças que nos são concedidas, e muitas nos são concedidas. Só a oportunidade da vida já é uma graça muito grande. Por mais complicada que a gente esteja, tem sempre alguém numa situação muito pior, e a gente saber valorizar isso é importante. A gente saber pedir. Ele fala muito aqui também sobre a questão da gente, o que a gente vai pedir. A gente vai pedir pro aumento no salário, para ganhar na Mega Sena. A gente vai pedir, né, para abreviar os nossos sofrimentos. Muitas vezes os nossos sofrimentos a gente tem que passar por eles. Então, muito mais eficaz do que a gente pedir dádivas, a gente pede força, a gente pede sabedoria para a gente conseguir lidar com as situações, a gente pede coragem, muitas vezes, para encarar as dificuldades, né? Então, deixa eu ler alguns pedacinhos aqui. Orar de manhã e de noite. Fala da importância que a gente tem que orar assim que o nosso espírito volta para o nosso corpo. A gente agradecer, a gente mostrar. É uma demonstração de humildade também, né? De que a gente tenha consciência de que um ser superior é onipotente, né? E a gente demonstra o quão abaixo a gente está. Isso é uma ótima forma da gente mesmo ir podando a prece. Ela vai se comunicar. Tem prece que chega diretamente a Jesus, mas a prece também é uma ferramenta para a gente saber, né, o que observar, o que olhar da nossa vida, como lidar. E com certeza os amigos espirituais vão saber utilizar essa nossa demonstração do que nós precisamos e vão saber nos ajudar, com certeza. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Então é aquilo que eu falei, né? A gente tem que pedir o que a gente realmente precisa. Muitas vezes o que a gente acha que a gente precisa não é o que a gente realmente precisa, até porque a gente vai passar pelo que precisa passar. Deus é sim misericordioso, Deus abrevia muitas vezes as nossas ações, mas Ele abrevia de acordo com a nossa, como lá no item anterior, de acordo com o nosso arrependimento, de acordo com a nossa volta para a senda do bem. É isso que conta na realidade, né? É o que a gente dá. Então, para a gente conseguir dar, a gente pede, a gente ora, a gente se fortalece pela prece. Outra coisa legal que ele fala aqui é que a gente não precisa simplesmente orar também, além da importância de orar de manhã e orar de noite, a gente não precisa orar em horários fixos, né? Pode orar em horários fixos, mas a oração, ela não é necessariamente também você começar. Você pode estar em oração. Você está, aquela frasezinha, orar e vigiai, né? Uma coisa está ligada na outra. Você está nesse processo de oração. Então você está ali com aquilo na mente, mentalizando, plasmando aquilo. É lógico que às vezes a gente precisa parar, fechar tudo, focar naquilo que a gente está precisando, mas esse estado de oração, ele também a gente deveria estar sempre nesse estado de oração, porque se a gente está sempre atento, se a gente está sempre vigiando, é muito mais difícil de que a gente caia nas ciladas que a gente cai, nos vacilos que a gente dá, né? Aqui, ó. Deveis orar incessantemente, sem que para isso faça necessário que se recolher ao seu oratório ou ficar de joelhos nas praças públicas. Então a prece é um recurso muito importante. Tem uma outra frasezinha que ele fala aqui que eu achei genial. A prece é filha primogênita da fé. Então, além de tudo, né, se você tem fé, você pede. E se você pede, você vai obter. Lógico que o que você vai pedir, né, vai depender do que você vai obter. Mas se você tem fé de verdade, né, se você realmente sabe das coisas, né? Um amigo uma vez falou que você não tem que dizer que acredita, você tem que dizer que você sabe. E realmente é interessante essa percepção. Mas a prece, ela é uma ferramenta importantíssima, né? Que a gente consiga utilizar cada vez mais esse recurso tão poderoso para a gente e para os outros
e que quando a gente faz para os outros, volta pra gente também. Vamos fazer uma precezinha só pra gente encerrar. Jesus, obrigado mais uma vez, Senhor, por tudo que nos dás. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pela Casa do Caminho. Que possamos ter uma semana de paz, uma semana de proteção, Senhor. Que possamos estar ligados a Ti. E que possamos saber lidar, Senhor, com todas as dificuldades e que possamos encontrar na prece esse recurso, esse refúgio. Graças a Deus, Jesus. Obrigado. Então é isso, amigos. Possamos todos estar bem, tranquilos e que na semana que vem possamos nos encontrar novamente. Fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau, tchau.